Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal, como também na nossa página no Facebook. Como você está vendo, nós temos aqui um quadro atrás de nós. O propósito é ajudar você a entender, compreender tudo aquilo que nós iremos passar para você neste momento através desse vídeo, para que possa estar assim formatando o seu entendimento. Primeiramente, eu quero apresentar a ideia, o quadro. Bom, como você está vendo aqui a ideia é formatar o reino de Deus, aonde a vontade de Deus se cumpre aqui, nesse espaço. E como nós estamos falando, apresentando Jesus como o território de Deus, nós colocamos aqui essa simples figura que demonstra o Senhor Deus e o Senhor Jesus à sua direita. Como nós temos falado, não é apenas uma questão de posição, é que o Senhor Deus está apresentando ao universo o seu herdeiro legal, aquele que tem a confiança de Deus e recebeu o domínio, recebeu o governo do universo. Lembrando que Jesus, que é apresentado na Bíblia também como o filho de Davi, isto porque Deus fez uma promessa a Davi, aonde o reino de Davi seria um reino eterno, além de ser um reino justo e um reino próspero. Então Jesus, como filho biológico, herdando assim a herança, ele ou nele irá cumprir-se toda a promessa dirigida a Davi. Nós não colocamos aqui nesse esboço, digamos assim, mas você encontra ali em Lucas, primeiro livro de Lucas, capítulo 1, verso 30, por ali assim, aonde o anjo falou para Maria: não tema, Maria, porque esse que está em ti, ele é grande, ele é filho do Altíssimo, e nele será cumprida aquela promessa que Deus fez, que o reino de Davi seria um reino eterno. Então você entendendo essa primeira parte, entendendo que a vontade de Deus, que é revelada em toda a Bíblia, só se cumprirá naqueles que estão em Cristo. Porque Jesus, ele também tem um simbolismo do território de Cristo. O Senhor Jesus, ele irá governar neste mundo, através de Jerusalém, juntamente com o seu discípulo, com aqueles que aceitarem o chamado. Porém, enquanto Jesus não implanta o seu reino eterno, o seu reino justo, o propósito é que nós entendamos que Jesus representa o território de Deus, aonde a vontade de Deus se cumpre para os que estão em Cristo. Então, o Senhor Jesus, que é o herdeiro, o qual o seu governo, mesmo sendo uma realidade, mas ainda apenas por direito, lembrando que o mundo está no maligno, nós também iremos falar. Então, entendendo isto, estou mostrando aqui lugar de governo, por isso essa posição. Nós vamos falar sobre a nossa posição em Cristo, em Efésios 1 ao 16 e do 2 ao 10. Nós iremos falar também, Deus nos fez igual a Ele mesmo, mostrando primeira carta de João, João, capítulo 17, verso 23, e o Salmo 82 e o verso 6. Aqui nós iremos falar também qual foi o nosso chamado, para que o Senhor nos chamou. Se você não entender, dificilmente você vai chegar em um local, se você não souber para onde está esse local, aonde se encontra esse local. Então jamais você irá alcançar a posição de estar em Cristo se você não sabe para que foi chamado. Inclusive, aqui em Efésio, fala exatamente sobre esse chamado. Aqui do outro lado, nós vamos colocar as principais declarações do próprio Jesus. Ele está falando a mesma coisa que Paulo falou, ou Paulo falou a mesma coisa que Jesus falou. Em Lucas capítulo 22, o verso 29. E nós vamos estar mostrando para você tudo isso diante da Escritura,
que a nossa vida está em Cristo. Não existe vida se não está em Cristo. E você vai entender que Cristo não se trata de religião apenas. Esse outro esboço aqui, essa parte para trás, a ideia é: os que pertencem ao diabo, você irá saber, os que pertencem ao diabo corresponde a estar no território, no caso, no território do diabo, que é lá do outro lado, porque nós colocamos aqui, nessa linha aqui, né? Os que pertencem ao diabo, os resgatados, como se desse resgate. Então aqui nós colocamos o reino de Deus, em Romanos 14, verso 17. O que a Bíblia fala que acontece para os que estão dentro do reino de Deus, que também é uma tipologia de Salmo 91. Abre-se um parênteses. Muitas pessoas acreditam que o Salmo 91 só se cumprirá no futuro. Veja só. No futuro é aonde irá se cumprir a sua plenitude, aonde a terra será uma terra fértil, aonde os próprios predadores perderão a sua natureza predatória, aonde a injustiça não irá prosperar, para se cumprir toda a Bíblia que diz. Davi falou muito: os justos herdarão a terra, enquanto que os ímpios serão extintos da terra, eliminados da terra. Então, a plenitude de toda a promessa se cumprirá no futuro, quando o Senhor Jesus vier estabelecer o seu reino. Mas no que diz respeito a viver pela fé, você precisa entender o seguinte: o Senhor Jesus, que é uma tipologia do Salmo 91, observe que até que o reino de Deus seja um reino literário, a única maneira de nós que vivermos antes e os que viverão antes de estar nesse reino é pela fé, ou seja, pela confiança. Aquele que prometeu também é poderoso para fazer cumprir. Tanto é, veja só, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, 1000 cairá a seu lado e 10.000 à sua direita, e quem está no reino de Deus não será atingido. Não temerá espanto noturno, nem seta que voa meio dia, nem mortalidade ou mortandade que se assola, independente da hora. Observe como essa palavra do Salmo 91 não pode ser apenas para o final, para o reino de Deus, porque lá no reino de Deus não vai acontecer de 1000 cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, não vai. Não tem mortalidade que assola ao meio-dia. Então não tem sentido o Salmo 91 ser apenas uma figura do milênio, que a plenitude sem dúvida nenhuma, mas aqui está falando daquele que habita, ou seja, está guardado na proteção, que também é o Senhor Jesus. Então está falando de um amparo em meio a um reino inimigo. Você está no reino inimigo, mas ao crer no Senhor Jesus, você foi para debaixo do governo dele. Foi exatamente isto que o Senhor Jesus ensinou ao discípulo quando Jesus ensinou o discípulo a orarem, ali em Mateus 26, ou seja, em Mateus 6. Jesus disse: quando orar, diga assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, quando nós cremos que Deus é o nosso Pai e nós confessamos a nossa confiança e fé em Jesus e clamamos o reino de Deus, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos nos colocando debaixo do mesmo que irá governar na eternidade com todo o poder, com toda a glória, com toda a honra. Nós estamos agora amparados pela justiça do reino dos céus. O mal que nos oprimia, que nos batia, que nos roubava, que nos saqueava, que não reconhecia o nosso valor, não reconhece o valor da honestidade, o valor da verdade, o valor da justiça, exatamente por causa disto que o Senhor Jesus é a nossa porta de escape, é a nossa esperança e a nossa salvação, nosso caminho. Por quê? Nós, ao estar cansados de tanto sofrer, recorremos ao seu reino, mesmo antes que ele aconteça na sua literalidade. Não é difícil entender isto. Muito bem. Aqui embaixo, nós colocamos aqui o reino de Deus. Essa descrição aqui é o que está escrito no reino de Deus. O reino de Deus que, segundo Romanos 14, 17, é justiça, paz, alegria, e o final disso é vida. O outro lado lá, o mundo, segundo a Bíblia, está no maligno.
o reino da morte, o reino da injustiça, o reino do sofrimento. É o que a Bíblia diz, o mundo está no maligno. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 17. Então, nós iremos estudar ponto a ponto. Quero dizer para você o seguinte, se você de fato quer crescer na fé, quer se fortalecer mais do que os seus inimigos, só existe uma maneira. É você investir em conhecer a Deus. Não é apenas uma informação que vai mudar a tua vida. Mas o crer só vem pelo ouvir. Mas é o crer, é o entendendo, o compreendendo, até que a natureza divina esteja agora dentro de nós. Pedro, na sua primeira carta, falou sobre isso. Que a nós é dado a natureza divina através das promessas. Então, isso não acontece apenas porque você ouviu uma palavra e está resolvido. Não. Isso é resultante de ouvir, mas de busca contínua. Mas vale a pena. Porque a única maneira, o único poder que é maior do que o poder do ladrão. Jesus disse, eu só vim para que tenha vida e vida com abundância. Mas ele falou, o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Então vamos começar. Quero pegar aqui a Bíblia. Então repito, se não der de nós concluir tudo isso no vídeo, não tem problema não. Nós vamos fatiar em quantos vídeos for preciso para não ficar muito prolongado. Então vamos começar de cima para baixo. Aqui, para que você entenda, esse território aqui é o território de Deus. Você fora desse território, a vontade de Deus não se cumpre. Mais uma coisa para que você possa entender com clareza. Você já deve ter ouvido a respeito do jovem rico, parábola do jovem rico. O jovem rico era um jovem rico, aparentemente não faltava nada. E ele chegou para Jesus e ele disse o seguinte, mestre, o que eu faço para herdar a salvação? Olha a resposta de Jesus. Conhece a lei? Conhece o mandamento das leis? Ele disse, conheço desde do meu nascimento. Então, obedeça. Ele, o jovem, disse, eu obedeço desde o meu nascimento, desde que eu me entendi de gente. Olha o que Jesus disse. Então agora, volta, pega tudo o que tu tem e vende e dá aos pobres. E vem e segue-me. O que você precisa entender? Primeiramente, você precisa entender que, para que o Senhor Jesus possa perdoar o pecado de alguém, só torna-se justo e possível se essa pessoa pertencer ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus não pode perdoar pecado daqueles que não pertencem a ele. E quando é que uma pessoa não pertence ao Senhor Jesus? Quando essa pessoa está fora do território de Deus, está fora do território de Cristo. Jesus, mesmo ele sendo todo-poderoso, juntamente com Deus, mas a ele não é dado o direito de fazer o que ele quer, porque ele faz o que é justo, o que é correto. Então, se alguém pertence a um outro senhor, e a Bíblia diz que todos que pecam pertencem ao diabo, o Senhor Jesus não pode perdoar pecado de quem não pertence a ele. E para tornar-se filho de Deus, é necessário que obedeça. Por isso que Jesus mandou aquele jovem vender tudo que ele tinha. Não é uma regra para todos. É porque todas as outras coisas aquele jovem fazia. Mas aquele jovem, ele queria ser salvo. Então, para ser salvo, era necessário que primeiro se tornasse dele, do Senhor Jesus. E para se tornar do Senhor Jesus, tinha que produzir um testemunho de obediência. Que no caso daquele jovem, por ele amar muita riqueza, o Senhor Jesus disse, vende tudo que tu tem. Então a mesma coisa, a mesma regra se aplica hoje para todos. É necessário que você obedeça, não é para Deus te recompensar fazendo alguma coisa boa, não. É para que você produza o testemunho que você crê e confia nele. Para que a partir de então você venha pertencer a ele e ele possa perdoar os teus pecados. É por isso que com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do Pai que está no céu. Então, para que você possa ver a plenitude de toda a promessa, vida e vida com abundância, justiça, paz, alegria, é necessário que você esteja em Cristo. Para você estar em Cristo, é necessário que você obedeça. Então, você já sabe,
coloquei aqui lugar de governo. Aqui é o lugar de governo. O Senhor Jesus está à direita do Pai, porque o Pai está apresentando ele para o universo. Se você ler o Salmo 91, ou seja, o Salmo 1, você vai falar exatamente isto. Lá está escrito que o Senhor Deus fez o decreto e Deus colocou no decreto que o Senhor Jesus é o herdeiro absoluto. É lá que está escrito: pede que eu te darei as nações por herança os confins da terra por tua possessão. Se você observar lá também, você vai ver que o reino de Deus vai se estender a todos que são obedientes a ele e que aceitarem o governo dele. Então vamos lá. Vamos começar a nossa posição em Cristo. Efésios 1 e o verso 10. Em Efésios, eu vou até começar no Efésios 1. Veja só. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção. Observe uma coisa. Observe que a palavra de Deus está afirmando que ele, Deus, já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Entenda o seguinte: se você é humilde, se eu sou humilde, eu tenho que olhar para aquela palavra e entender o seguinte: se eu não tenho toda essa sorte de bênção, a minha vida, o meu testemunho está passando um recado que a palavra de Deus não é 100% verdadeira. Então, neste caso, a palavra de Deus não é confiável. Agora, se você acrescentar que o mesmo Jesus que disse que ele só veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, ele também disse que o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Você é humilde, você vai entender. Para aí. Se não está se cumprindo, se eu não tenho todas as sortes de bênção, eu vou procurar saber o porquê. Eu vou buscar em Deus. Eu vou me relacionar mais com Deus. E se relacionar com Deus é se relacionar com sua palavra. É compreender mais, é entender mais. Cada vez que você compreende mais, você tornou um pouco mais forte, mais capacitado. Todas as vezes que você tem um entendimento, uma revelação, aquela revelação tornou você mais iluminado, mais capaz. Você vai estar mais forte, a tua fé vai estar em outro nível, te permitindo coisas maiores. Porque no plano de Deus nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção. Bênçãos financeiras, bênção de paz interior, bênção na nossa família, bênção de todas as áreas. Quando a Bíblia diz que o mundo está no maligno, uma das coisas que o mundo faz parece normal a desgraça que acontece na vida das pessoas. Parece normal um lar se tornar um reduto do inferno, digamos assim. Brigas, infidelidades, traições, parece normal. Parece normal nós sofrer enfermidades, mas não era para sofrer enfermidade. Parece normal nós sofrer escassez, ser humilhado, ser desonrado por falta de recursos, mesmo nós trabalhando. Parece normal, mas não é. Por isso, uma das coisas que você deve entender que o mundo está no maligno, porque ele faz a gente acreditar que é assim. Mas quando você se baliza pela palavra, você vai ver o Senhor Deus enviou o seu Filho unicamente para que todos nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então aqui, ó. Ele, Deus, já nos abençoou com todas as sortes de bênção, mas aonde estão as bênçãos? As bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Seja sincero, você entende isto? Essa palavra, eu não tenho dúvida que você já ouviu várias e várias vezes. Você já leu na Bíblia, já ouviu pregação, e você diz, eu estou em Cristo. Mas na prática, o teu espírito não entende. Na verdade, teu espírito não foi iluminado. Você não entende? Só para você entender, quando o Senhor Jesus enviou o seu discípulo de 2 em 2, olha o que o Senhor Jesus disse. Ele disse, vocês vão, e a casa que receber vocês, avise aquela casa que não receberam só vocês, receberam a mim. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Então vão e diga para aquela casa o seguinte, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe junto com o profeta a honra que o profeta tem. Isto porque Jesus sabia que os judeus honravam os seus profetas.
Mas ele disse isso exatamente para dizer em seguida: assim também, quem recebe a mim, recebe a honra que eu tenho. Essa é a ideia de Deus. É isso está em Cristo. Você que está em Cristo, você está no lugar do governo, porque essa é a ideia, só adiantando aqui para que você possa entender, nós iremos mostrar na palavra, mas aqui em Efésios, chegando no capítulo 2, fala que o Senhor Jesus, ele é a parte que recebeu do Pai, mas a igreja é sua plenitude, é sua parte complementar. Então a ideia é que ele governa sobre todos os males e esse governo se estende no físico, a igreja, que é o corpo de Cristo. Então você está com a autoridade delegada a Cristo por Deus. Quem é Deus? O soberano, o criador de todas as coisas, o maior, o todo-poderoso. Importa confiar e acreditar nele. Então, se você acredita nele, acredite em Jesus. Se acredita em Jesus, tem que acreditar no que a palavra de Deus e de Jesus diz, que você está nele. Se você está nele, você está no lugar de governo. Você não pode deixar o mal exercer autoridade sobre você, porque corresponde estar exercendo autoridade sobre o próprio Jesus, sobre o próprio Deus. Neste caso, o investimento todo que eles fizeram foi inútil, não tem razão, porque tudo que Deus fez não foi para salvar nem a Jesus e nem a ele, foi para salvar nós. Você precisa entender isto, estar em Cristo não é só estar numa igreja, não é só apenas confessar, claro que tem que confessar, mas o interior tem que se entender, compreender o que se trata. E quando nós estamos em Cristo, nós estamos com todas as sortes de bênção, porque a condição para que nós tenhamos vida é que nós estejamos em Cristo nas regiões celestiais, aonde Jesus está agora. Continuando aqui em Efésios, o verso 4, observe aqui. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santo, irrepreensível, perante ele em amor. Muito semelhante ao que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, ou seja, você tem confiança. O céu trabalhando por alguém, e esse alguém não pode perecer, não pode perder. Toda a Bíblia mostra isso. Quem confia no Senhor são como os montes de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor triunfarão. Toda a palavra diz: vocês jamais serão envergonhados, toda arma preparada contra vós, em juízo vós as condenará. Não temam o pequeno rebanho, confundido e reduzido a nada serão todos que contenderam contra ti. Isaías 41 e o verso 10. Então, mas para que essas palavras venham a se cumprir na sua literalidade, você precisa, a tua natureza precisa estar iluminada, que é exatamente o que Paulo está falando. Continua assim: como escolheram nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo a sua própria vontade. Por meio de Jesus Cristo. Não existe outra maneira de você chegar aqui. Você não chega nessa posição por obra. Você precisa cair na real. Você precisa se esforçar para entender isto. Creu Abraão, e o fato de Abraão crer foi colocado na conta de Abraão que Abraão era justo. Abraão falhou, Abraão errou. Mas não foi colocado. Por quê? Porque Abraão creu. A mesma coisa está a respeito de Davi. Por isso que o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 4, a partir do verso 5, sobre esse assunto. Por isso que Davi diz: bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Se eu não tenho pecado, eu sou santo e irrepreensível. Se eu não tenho pecado, o diabo não tem direito legal ou direitos legais de me puni-lo. Porque o salário do pecado é a morte. Muito bem. Mas o Senhor Jesus já morreu a minha morte. Ele foi punido com a maldição que era minha. As coisas mal que deveria acontecer como consequência dos meus pecados foi aquelas que já aconteceram em Jesus. Agora, se o diabo tentar me cobrar e eu creio,
é uma ilegalidade, o céu agirá a meu favor. Porque eu creio. Quem crê, como está lá escrito em Romanos, aquele que trabalhou e foi merecedor da posição foi Cristo. Mas aquele que não trabalhou, mas creu, confiou, tem fé, torna-se justo tê-la aquilo que acredita. Então, pela fé nós somos salvos, nós estamos na mesma posição de Cristo. E aqui a palavra está falando exatamente sobre isto, que nós somos eleitos nele, para louvor da sua glória. Então, primeiro ponto que você precisa saber é que essa posição é uma posição de governo, que Deus está apresentando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus reina no mundo espiritual e Ele espera que nós reinamos no mundo físico, porque esta é a vontade dEle e é como se fosse, digamos assim, o produto final, como se fosse o galho da árvore. Todo investimento do tronco vai ser compensado com o resultado final do fruto. Somos nós que estamos no mundo. Eu quero até adiantar, deixa eu ver se eu coloquei aqui, João capítulo 17, o verso 23, olha o que Jesus disse: Pai, assim como eu e tu somos um, que ele seja um em nós, para que o mundo veja. Pai, eu dei a glória que o Senhor me deste. O mesmo Jesus, aqui em Lucas, a partir do verso 22 ao verso 29, você sabe o que Jesus está dizendo lá? O Pai me confiou o reino e eu confio o reino a vós. Que reino? Esse mesmo que Jesus recebeu de Deus. Então, já sabendo disto, aqui na continuação de Efésio, eu quero lhe chamar a atenção. Observe que o assunto que nós iremos continuar a ler a respeito da autoridade começa falando de nós. Você já deve ter ouvido, aqui onde nós iremos ler, que o Senhor Jesus está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todos os nomes que se nomeiam. Mas talvez você ainda não tinha parado para analisar, porque talvez não tinha despertado a iluminação, a revelação, mas eu te convido aí com bastante atenção e perceba que o assunto começa falando de nós. Exemplo, porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, está falando que nós temos direitos legais de todas as coisas a respeito à vida e do poder. Muito bem. Aí lá no meio é que vai falar que o nome de Jesus estará acima de todos os nomes que se nomeia, de todos os principados. Mas perceba que o assunto começou em nós. Seria como... O que de fato Paulo está procurando falar? Despertem, saiba que o nome de vocês foi colocado acima de todos os nomes que se nomeia, de todos os principados, de toda a potestade. Ou seja, nenhum poder é capaz ou tem autoridade ou autorização para lhe ferir, para lhe desacatar. Você é a maior autoridade. Exerce essa autoridade. Olha o próprio Jesus falando: eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa, toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. A partir do verso... Até a partir do verso 2, do capítulo 2 de Efésio. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados. Isso já está mostrando ou chamando a atenção que nós não alcançamos essa vida ou essa autoridade por mérito, por alguma coisa boa que nós fazemos. As coisas boas têm seu valor, claro, somos testemunha de Jesus, mas no quesito fé, enquanto você não se libertar disto, você não vai conseguir ter paz, você não vai conseguir triunfar. Você só consegue essa posição por fé, ou seja, antes, na verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. O que essa palavra está dizendo? Todo mundo foram salvos.
O bandido, o ladrão, o médico, o advogado, o homem bonzinho. Agora veja só. Esses benefícios, ou esse benefício da salvação, mesmo todos tendo sido baseados na Bíblia, só desfrutará ou só materializará. Na verdade, só torna-se real, materializa aquele que crê. Entende? Todos foram salvos. Mas muitos irão desperdiçar. Por quê? Porque não creram. Por isso, antes da fundação do mundo, está elaborado o plano de Deus. A bondade de Deus está nisto. Agora, na medida que alguém crê, então passa-se a usufruir ou desfrutar dessa tão grande salvação. Então nós estávamos mortos, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, segundo a inclinação da nossa natureza, fazendo a vontade da carne, a vontade dos nossos pensamentos. Éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Preste atenção. Se você é um estudioso da Bíblia, você saberá que a promessa dirigida aos que não são filhos de Deus no final de todas as coisas é terrível, porque a ira de Deus irá cair sobre todos os filhos da desobediência. Então, a ira de Deus que caiu sobre os filhos da desobediência jamais cairá sobre os que estão em Cristo. Por quê? Porque os que estão em Cristo, eles estão livres porque a ira de Deus já caiu sobre Jesus, que foi o seu substituto. Então, se você entender isso aqui, você entenderá que não tem sentido uma pessoa estar fracassada, estar doente, estar enferma, sendo invadida, saqueada, roubada a sua vida e acreditar que Deus tem a ver com isso, que é prova de Deus ou coisa desse tipo. Porque a ira de Deus já recaiu sobre Jesus e eu sou salvo de que? Da ira de Deus e da penalidade. Os que estão em Cristo não serão julgados. Porque nós já pagamos a nossa conta quando nós cremos no Senhor Jesus. O salário do pecado é a morte. Mas nós pagamos ao crer no Senhor Jesus. E ele morreu, pagou a nossa conta. Então, todos aqueles que não estão ainda em Cristo, a ira de Deus continua, esperando que você se arrependa para que a ira de Deus, para que você seja aceito como filho. Muito bem, continuando no verso 4. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com ele, pela graça sois salvo. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar, preste atenção, estando nós mortos em nossos pecados, Efésios 2, verso 5, estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com ele, pela graça sois salvo, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo começou falando sobre nós, dizendo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção, saúde, para o corpo, para a alma, para o espírito, prosperidade, vida eterna, salvação, honra. Você entender isso, você vai entender. As enfermidades não têm autoridade, não têm permissão de tocar em você. A escassez não tem permissão de te envergonhar, de te deixar faltar. Os homens são teimosos? Bom, você já viu o que acontece com todos que se levanta contra aqueles que são de Deus. É a promessa dirigida a Abraão. Amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Abençoarei quem te abençoar. Então esses males não têm autorização legal. Muito bem, eles invadem uma pessoa que não sabe quem ele é. Aceita como normal. É café pequeno para o diabo. Agora, eu sei que eu estou em Cristo. Os que estão já foram abençoados com toda a sorte de bênçãos, porque a condição é bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênção. E as bênçãos estão aonde? Em Cristo Jesus.
Efésios 2, e aqui o verso 6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde é que eu estou? Eu estou em Cristo Jesus. Como assim? O meu interior, todo o meu espírito entende isto. Eu estou com a honra que Jesus tem. Por isso, o mal não pode me desacatar. Eu tenho a herança que o Senhor Jesus herdou. O Pai me confiou o reino e eu confio o reino a vós. Essa certeza está todo no meu ser. Eu não sou um qualquer. Eu carrego sobre mim o nome de Cristo, a honra de Cristo. Em mim é para acontecer a bondade de Cristo. Todos verão meu corpo saudável, e eu vou ter a humildade de dizer, a propósito, já aconteceu muitas e muitas vezes, através do meu ministério, quantos milagres já aconteceu. Canceroso já foi curado, aidético já foi curado. Já aconteceu o acidente de eu colocar as mãos sobre e determinar que a carne se feche e a carne se fechar. O que mais aconteceu? Surdo que ouve, cego que vê. Eu tenho 20 anos que triunfo sobre as enfermidades. E algumas pessoas já aconteceu de estar conversando comigo, pastores, e assim, pastor Charles, quem vê o senhor assim, exercendo autoridade, nem imagina que o senhor paga um preço. Honestamente, eu não pago preço nenhum. Claro, eu me esforço para fazer a coisa certa. Eu me esforço para agradar a Deus. Eu me esforço para ser verdadeiro. Eu luto contra o pecado, eu luto contra a carne todos os dias. Mas eu tenho autoridade por causa da minha fé nele. Eu não vou roubar a glória dele. Foi ele que conquistou. Ele conquistou. É o que Paulo está falando em Romanos 4, verso 5. Aquele que trabalhou e conquistou por mérito, Jesus. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Porque ele foi aquele que desceu o nível mais baixo, se humilhou. Foi, sendo filho de Deus, não deixou, por causa do grande amor, de ser reconhecido como servo. Que por isso Deus colocou ele nessa posição. Mérito dele. Agora, olha Romanos falando lá no capítulo 4, verso 5. Ele conquistou porque ele trabalhou. Porém, aqueles que confiam, que têm fé nele, é digno da mesma bênção. Romanos 8, verso 17, diz que nós somos co-herdeiros da mesma promessa. Efésios 2 e o verso 11, quem santificou? Jesus. Quem foi santificado? Estão no mesmo nível. Então, as pessoas querem conquistar por obra. Eles não separaram os seus sentimentos. O sentimento nos acusa. Os sentimentos, eles são oscilantes, ele é produto do meio. Eu estou agora achando que eu estou arrebentando, daqui a pouco acontece uma coisa ruim, ou pelo menos que eu acho que é ruim, todo o meu sistema vai me acusar. Eu tenho que me libertar dessa minha natureza humana. Porque a minha natureza humana já foi morta, já morreu. Eu não ouço ela. A propósito, veja que tamanha despreza a obra da cruz. Eu deixar de crer no que está escrito para crer no que eu sinto, para crer no que me dizem. Se a minha natureza, a minha mente, o diabo, o inferno, o homem, quem quer que seja, se é o contrário, eu faço um imbróglio naquilo tudo e jogo fora. Importa crer na palavra dele que não volta vazia. Eu sou quem ele diz que eu sou. A palavra de Deus, como ele é lá, nós seremos aqui neste mundo. Onde é que está escrito isso mesmo? Deixa eu ver. Primeira carta de João, capítulo 4, 17, parte B. Eu escrevi aqui em algum lugar. É esse círculo no meio. Aí. É isso. Isso. Como ele é, seremos aqui neste mundo. O mesmo que Jesus disse em João, capítulo 10, verso 33. Eu e o Pai somos um. Aí questionaram, como é que pode ser, tu sendo homem, tu se julga igual a Deus? Jesus disse, mas não está escrito na lei de vocês que o próprio Deus disse, vós sois deuses? Salmo 82, verso 6, está escrito literalmente, vós sois deuses. E aí? Questionado sobre esse assunto, um certo pastor disse, alguém questionou ele, disse, você não acha que é muita arrogância você querer se passar por Deus, achando que é igual a Deus? Ele disse não, porque não sou eu que quero ser igual a Deus. Foi Deus que me fez igual a ele.
E se nós somos crentes é para obedecer, é bom que nós obedeçamos e creiamos. Porque você tem que entender essa posição. Vamos lá. Eu estou aonde? À direita do Pai. Eu não posso ser desonrado pelas enfermidades, não porque eu mereci, não porque eu sou mais bonito, não porque eu orei muito, não porque eu jejuei muito, não porque eu sou um homem bom. Não, eu não posso ser desonrado pelas enfermidades por causa da autoridade que eu estou vestida nela e por ela. Eu sendo tomado ou vencido, eu estou desonrando aquele que me confiou. Por isso eu me escondo lá, meu esconderijo do Altíssimo. Eu estou no lugar da bênção. Eu não posso ser desonrado pela escassez, não ter nem o suficiente para ter uma vida digna, ou dever, não é porque eu fiz algo para merecer, é porque eu entendo que eu estou em Cristo. A minha vida é para honrar a Ele, para mostrar que o que Ele fez é grandioso. Pega um fraco como eu, pega um Zé Ninguém como eu, pega uma pessoa que jamais poderia ter e faz ter. O que acontece? Eu vou dar glória para Ele. Não é porque eu mereci, não é porque eu sou o tal, não é porque Ele é o tal e eu creio nele, eu estou nele. Entendeu? Então, já discutimos nossa posição em Cristo, nós estamos lá. Deus nos fez igual a Ele. João capítulo 17, verso 23. Então, enquanto nós estamos aqui procurando o capítulo 17 de João, lembrando você para você meditar sobre isto. Você sabe que das duas acusações que fizeram contra Jesus, que levaram Jesus ao tribunal, uma foi concernente ao sábado. Já pregamos, já ensinamos outras ocasiões, que não é o tema desse vídeo. O sábado é do Senhor. O Senhor jamais iria usar o sábado, que é dele, para acusar o filho dele. Porém, a outra acusação é exatamente esta. Porque os judeus, que eram muito religiosos, mas não tinham revelação, achou um absurdo, achou que Jesus era um herege, era um blasfemador, porque enquanto eles, os judeus, se sentiam diminuído, pequeno, nem sequer eles conseguiam olhar para o céu e dizer, Pai. Eles se sentiam um coitado, um tadinho, um diminuído. Apareceu alguém que não seguia segundo a cartilha deles, dizendo que ele era igual ao Pai. Então veja, então quiseram jogar pedra em Jesus. Jesus disse, por que vocês querem jogar pedra em mim? Jesus, me mostra alguma obra mal. Jesus disse, ou seja, eles disseram, não é porque você fez uma coisa ruim, uma obra boa ou ruim, que nós queremos te apedrejar. É porque tu, sendo tu homem, tu se passa igual a Deus. Então, esse mesmo pensamento, essa mesma diferença, essa mesma barreira hoje está nas pessoas. Elas não entenderam, elas se sentem pequenas. Com o coração eu creio e com a boca eu confesso. Se o meu coração acha que eu sou pequeno, vamos entender isso aqui, aproveitar a revelação ao máximo. Quem você crê que você é? Jesus está no topo, lá em cima. A Bíblia diz que nós estamos acima de todo o principado. Lá nós acabamos de ler. Efésios, do capítulo 1, chegando no 2. Jesus, o nome de Jesus está acima de todos os nomes que se nomeiam, de todos os principados, todas as potestades. E aí conclui dizendo que ele é o cabeça e nós somos a parte corpórea. Lembrando você que começou falando de nós. Lá no começo do livro, da carta de Efésios, Paulo está falando a nosso respeito, dizendo que nós fomos eleitos nele. E aí, para nós saber a tamanha, a grandiosidade dessa herança, inclusive é o que Paulo está falando lá, aí que fala, porque o nome dele, ele está acima de todo. Então, muito bem. Se eu creio, qualquer um dos criadores dos males, porque todos os males têm um demônio por trás, ou uma entidade, ou uma potestade por trás, das enfermidades, das pandemias, da escassez. São eles que trabalham para roubar, para envergonhar o nome de Cristo. Eu estou em Cristo. Todos eles estão abaixo.
Se estão abaixo, o céu irá defender o nome de Jesus que está sobre mim. Mas como eu sou uma autoridade, vamos imaginar, Jesus está na autoridade 10, para facilitar. E como eu sou humilde, não vou querer estar na mesma posição, vamos supor que eu estou no 8, estou na posição 8, na hierarquia do 1 ao 10. Jesus está no 10, eu estou no 8. Aí vem uma entidade que está com autoridade 9. Essa autoridade vai me arrebentar, vai me destruir, e eu vou estar clamando ao céu todos os dias: Senhor, me acorde, Senhor, tu não está vendo, Senhor, e o céu não pode fazer nada. Por quê? Porque aquela autoridade não está quebrando hierarquia, não está causando nenhum dano, ou seja, não está desrespeitando o céu, porque ela está acima de mim. Ela está no 9, eu estou no 8, Jesus está no 10. É claro que está abaixo de Jesus, mas está acima de mim. O céu não quebra a hierarquia. Mas quando eu estou em Cristo, confesso e entendo, devo saber qual que é mal. Qual que é mal? Qual que é mal? Que venha. Desde uma dor no dente. Que negócio é esse? Meus dentes são importantes para Deus. Como é que pode? Uma bactéria, um micróbio, um germe, sei lá o que é, penetra no meu dente e vai danificar o meu dente, causando dor no meu dente. E se eu quero de volta a saúde do meu dente, eu tenho que pagar para alguém devolver o que por direito já é meu. E eu vou achar isso normal? Eu não vou achar isso normal. Como é que pode? O diabo desenvolve um agente biológico que sabe penetrar nos pulmões de um homem. O pulmão que é a ferramenta que Deus fez, aonde o sopro do ar da boca de Deus, lá no começo, mantém a vida biológica. Aí vem um agente do inferno, recebe instrução, inteligência, penetra no meu pulmão, danifica e fica por isso mesmo. Como assim? É o meu corpo, é o meu pulmão. Essa casa aqui é a casa e morada do Espírito Santo. Eu fui comprado pelo bom preço para carregar a glória de Deus, a honra para Deus. Jesus disse: o valente guardar armado e segurança estão todos no interior da casa. Em cada tentação ou tentativa do diabo é tentar mostrar que a palavra de Deus não é digna de confiança. E se pega uma pessoa que não está em Cristo, ela vai fazer mesmo. Mas experimente crer e confiar em Deus. Eu fui atentado contra a Covid. Eu fui atacado por problemas dentários. Antes de eu conhecer Jesus, era tirando um problema, caindo em outro. Mas eu entendi isto. E eu guerreio nisto. Digo isto para o mal. Eu não permito. Eu estou no maior. Há um desacato. Eu sei que eles têm medo. Jesus disse, Deus disse, que o mal que se levantasse contra nós seria destruído, seria eliminado. Eles teriam que ter medo, por um caminho entra contra mim, ou contra os que creem, por 7. O diabo tem medo, ele é o pai do medo. O Espírito de Deus é o espírito contrário do medo, de intrepidez. O diabo tem medo, conhece os pontos fracos, o diabo tem medo, o diabo treme. Mas ele pega uma pessoa que é cheia de humildade, né? Entre aspas. Eu não vou estar na posição porque é muita arrogância. Dizia para Jesus isso. Você vai ser atropelado e o céu não pode agir, porque o céu não trabalha fora dos seus direitos legais. Olha Deus falando: filhinho, quando vocês choram, quando vocês gemem, quando vocês clamam por mim que eu não posso ou que eu não acudo, não é porque eu não quero. É porque os vossos pecados fez separação entre mim e vós. Entende isto? Você precisa entender. Então, o João 17. João 17, a partir do verso 23. É só aquela confirmação sobre que, na verdade, Deus Pai, Deus Filho, a igreja, né? Na verdade, não são 3 pontos, é aqui que tira a doutrina da Trindade, né? Mas, na verdade, eu e o Pai somos um,
e nós sejamos um. O Senhor Deus é o Todo-Poderoso e lá no céu está assegurado que Jesus é o Rei. E no mesmo céu, por isso você vai encontrar a Bíblia dizendo muitas vezes, a nossa vitória, a nossa bênção, nossa vida está assegurada ou guardada nos céus, porque é lá o cartório que rege o universo. Então, na verdade é que nós, como biologicamente, que é o local da salvação, nós que o estamos nele representando o poder dele, o céu é cheio de anjos poderosos e a Bíblia diz, Hebreus diz que os anjos são designados a serviço dos que herdam a salvação. O verso 23. Bom, o verso 21. O verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Jesus está orando a Deus. A fim de que todos sejam um. Preste atenção. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei ou lhe transmiti a glória que me tens dado. Para quê? Para que seja um, como eu e tu somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça. Então, toda essa grandiosidade lá no céu, ninguém vai lá. Ninguém vai conhecer lá. Mas esse poder conectado através da igreja que são os homens. Aqui na terra, aí sim, está no lugar da salvação, porque a guerra está aqui. O céu não enfrenta a guerra. Satanás foi expulso do céu. Um dia ele será expulso definitivo do mundo. Mas antes que ele seja expulso, Jesus disse, em meu nome expulso o demônio da nossa vida particular, dos nossos corpos, da nossa mente, das nossas finanças, da nossa casa. Aí você diz, mas e se um ente querido meu não quiser largar o erro, o diabo? Largue dele, uai. Jesus disse, aquele que não deixar amor de pai, amor de mãe, por amor de mim, não é digno de mim. A vida é assim, a vida reflete as nossas prioridades. Mas o fato é, no que se respeita à sua vida, você é a maior autoridade sobre a sua vida. Experimente o que eu estou falando para você. Experimente o que eu estou falando para você. Ontem, fui convidado pelo meu sogro, ou chamado pelo meu sogro. Olha que maravilha. Se tem uma pessoa que é sinônimo de humildade, é o meu sogro. Porque quando eu conheci ele já era pastor. Ele já era pastor. Eu estava vindo do mundo todo cheio de fratura, de insegurança, de dor, de sofrimento. E Deus usou ele no começo da minha caminhada para me ajudar, para orar por mim, para interceder por mim. O tempo foi passando e quis Deus, resultante da minha busca por ele, compreendendo, e ele foi entendendo. Hoje, eu tenho certeza que ele tem confiança em Deus e no meu ministério. Já sofreu derrame. A primeira vez que ele sofreu derrame, eu não estava aqui, mas estavam nossos irmãos que crê, que faz parte dessa mesma linhagem, oraram e Deus curou, não deixou nenhuma sequela. Ontem, ele me procurou porque ele estava com um problema sério de rins. Não podia nem sentar, não podia dormir. E nós oramos por ele. E qual é a nossa oração? Eu sei que o nome de Jesus me autoriza ao trazer vida. Rins, volte a funcionar. Mal que estava nos rins, desapareça. Saia. Tanto eu tenho fé, como ele também tem. Foi ontem. Eu disse para ele, eu nem vou... não vou nem duvidar, porque eu sei que o senhor tem fé, do resultado. O que foi que aconteceu? Hoje já soube que ele está perfeitamente curado dos rins. Então isso deve acontecer todas as vezes, desde que alguém creia, que alguém acredite, que alguém confie. Então nós e o Pai, na cabeça de Deus, era para se tornar um. Eu sou santo porque ele é santo. Eu sou merecedor de ser honrado porque ele é. Eu sou poderoso porque ele é. Mas ele não está biologicamente no lugar dos que ele pretende salvar. Eu sou os braços dele.
Eu sou as mãos dele, eu sou o corpo dele, eu sou a cabeça dele. Essa confiança, eu não tenho poder para enfrentar um demônio, mas ele tem. Mas ele não pode estender uma mão para levantar um caído, para abençoar, para orar. Ele não tem uma boca biologicamente para falar. Eu tenho. É nessa parceria que nós se tornamos um. Isso não é uma maravilha?